Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Aline Biancamano. Estamos aqui em mais um episódio da Além da Nefro, nosso podcast. Então, hoje eu tenho a honra de estar com representantes da Vigilância Sanitária do município do Rio de Janeiro, representadas pela Patrícia e pela Joyce, pela Vigilância do Estado do Rio, que é a Thaís Sabrini, pela Fiocruz, que é a Joana, e eu. Agora cada um vai se apresentar para a gente bater um papo aqui sobre nefrologia. Pode falar, Patrícia. Boa tarde a todos. Aline, eu queria dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês, né? Todas minhas colegas e até amigas, né, de trabalho, de vida, que compartilham aí dessa paixão pela nefrologia, né? Eu me chamo Patrícia Roque, eu sou enfermeira de formação, né? Trabalhei muitos anos com terapia renal na Vigilância Sanitária do Estado também, e hoje estou exclusivamente na Vigilância Sanitária Municipal. Trabalhando, né? Trabalhei lá de uma forma pioneira com a gerência de terapia renal, quando passou, né, a atribuição do Estado para o município do Rio de Janeiro. Fez a transição, né? Exatamente. Quando foi, né, aplicada a descentralização aqui no Estado do Rio, né? E aí fiquei uns anos na gerência, tive a oportunidade na ocasião de fazer também uma especialização em nefrologia, né, que ajuda muito essa questão da formação também, para a gente aplicar na atuação em vigilância sanitária, junto ao segmento que a gente está designado. E depois também fiz meu mestrado na Fiocruz e hoje atuo na gestão da educação em vigilância sanitária, né, no município do Rio de Janeiro. E queria te agradecer pelo convite de estar aqui. É um prazer ter esse momento aqui de conversa e de troca com todos vocês. Prazer é meu. Recebendo vocês aqui é uma honra. Você, Joyce. Olá, boa tarde a todos. É um prazer também estar aqui participando, né, dessa iniciativa fantástica. Eu me chamo Joyce Vasconcelos, sou enfermeira de formação, especialista em saúde pública e controle de infecções. Atuo na gerência de terapia renal substitutiva à frente, né, da gerência desde 2021 e venho aí, né, atuando na fiscalização, na regulação dos serviços de diálise do município do Rio de Janeiro. E agora eu estou finalizando meu mestrado em Educação na Saúde, né, pela Universidade Federal Fluminense, também com uma temática voltada para serviços de diálise, controle de infecção em serviços de diálise. Maravilha. Obrigada, Joyce. Boa tarde a todos. Aline, obrigada pelo convite, uma honra. Te agradeço demais, elogio pela iniciativa do podcast. Muito bom estar aqui com as minhas amigas companheiras, falando de nefrologia, vigilância sanitária, né, que é um tema que a gente ama demais. Eu sou Thaís Sabrini, sou enfermeira também de formação, residente, né, fiz residência em nefrologia pela UERJ. Logo depois da residência eu já ingressei na área de monitoramento de serviços de diálise no Estado, que isso foi no ano de 2001. Desde o ano de 2021, né, eu estou na gerência, que na Vigilância Sanitária Estadual a gente chama de um cargo de direção de divisão de apoio terapêutico. Também aperfeiçoada em vigilância sanitária pela Fiocruz, também especialista pela Federal do Maranhão, né, em nefrologia. Queria mandar um abraço especial para minha superintendente Eli Barreto, que anuiu que eu estivesse aqui representando o órgão. E é isso. Ellen Kelly? Isso! Minha amiga de turma. Sim, exatamente, a própria. Minha amiga, um beijo, Ellen. Isso, maravilhosa. Você, Joana. Boa tarde. Primeiramente, agradecer, né, por esse momento, poder participar desse convite maravilhoso no meio de feras. Vou tentar ser uma ferinha também, né? Porque vai tentar, né? Muito vai tentar. Não, realmente. Não, eu adoro, porque eu cada vez aprendo mais com as feras para me tornar uma ferinha, quem sabe um dia, né?
mas eu aproximadamente há 50 anos trabalhando na Fiocruz, no Instituto Nacional de Controle de Qualidade. Hoje, há 2 meses, aposentada, mas responsável pela microbiologia de produtos estéreis e não estéreis. E nesses produtos, tem um que eu amo muito, que é a água de hemodiálise, artigos e insumos de diálise. É a área que eu mais amo em todo esse contexto do meu trabalho. E agradecer, né, bióloga, microbiologista, especialista, doutora em vigilância sanitária também, e espero contribuir com alguma coisa aqui, né? Porque eu sei que eu vou adquirir muito conhecimento, então Será? vou tentar imitar muito a minha turminha aqui, que só gente da pesada. Muito boa. Muito obrigada, minha querida, Uma pelo honra, convite. Joana, você tá Para mim é uma honra estar aqui nesse meio só de gente maravilhosa e assuntos maravilhosos ainda mais. É isso aí. Bom, eu costumo dizer que a hemodiálise é uma das terapias mais complexas de assistência que a gente tem, né, à saúde. Todos os anos, milhões de sessões acontecem, né, no Brasil, e para cada uma delas aconteça com segurança, existe o órgão que é a vigilância sanitária, que eu acho que ele é fundamental na proteção pública, né, no meu entendimento, na proteção da saúde pública, né? Então, o objetivo da gente estar aqui é realmente discutir não apenas a fiscalização, mas como é que ela acontece, né? Como que a gente pode compreender essa regulação, a ciência, a gestão de como a gente pode caminhar juntos. Antigamente, a gente tinha muito essa sensação de que a fiscalização era um órgão extremamente punitivo, né? Hoje, eu nunca tive esse olhar, mas, assim, eu penso que a gente hoje tem uma coisa mais ampla, né? Não está centralizado apenas na fiscalização, mas sim no aprendizado, na correção e na predição dos eventos para que eles não aconteçam, né? Então, é muito mais uma questão de orientação educativa, do papel fundamental que a vigilância tem, né? Então, hoje nós estamos aqui reunidos com várias representantes das instituições de vigilância, tanto do município como o estado, como a Fiocruz, né? Que a Joana, como ela disse, ela acabou de se aposentar, mas durante 50 anos, né, Joana, representou, assim, plenamente o serviço, principalmente na qualidade da água, que é tão importante na diálise, né? Eu costumo dizer que a água é um medicamento invisível, que ninguém dá conta dela, assim, ninguém percebe ela, mas que ele é fundamental, e se acontecer qualquer coisa, ela vai ter um grande impacto na vida do paciente renal, né? Mas que as pessoas não têm essa percepção, principalmente o paciente, né? Então, hoje que a gente quer discutir exatamente essa interface da vigilância sanitária, da ciência regulatória, contribuem com uma assistência mais segura, né? E quais são os desafios atuais que a gente tem, como as clínicas podem evoluir nessa cultura de segurança e de conformidade com a verdadeira cultura de excelência que a vigilância tanto preconiza, né? Então, assim, eu gostaria de começar olhando a evolução, né, da vigilância sanitária, do que era antigamente, né, o papel do que ela está desempenhando no atual momento, né? Qual é a evolução da vigilância, né? Historicamente, como eu disse, né, muitos enxergavam a vigilância como um sentido punitivo, né? E hoje a gente tem essa discussão mundial sobre a gestão baseada em risco, sobre a gente ter o Safety 2, que é a predição dos riscos para que os eventos não ocorram, né? Então, o que eu queria perguntar, assim, como que vocês enxergam essa transformação da vigilância sanitária nesse novo modelo de fiscalização? Fiquem à vontade. Eu posso começar falando, assim, que eu acho que é importante é fundamental a gente falar sobre essa visão da vigilância sanitária, né, baseada em riscos, né, fundamentada no risco, na avaliação do risco, e como a gente pode promover esse gerenciamento de risco nos serviços que estão sujeitos à nossa ação. Mas eu gostaria de ir além, sabe, trazer um novo elemento, um outro elemento para isso, que é a questão da vigilância também baseada no benefício. Sim, com certeza. Da gente também fazer uma avaliação, na verdade eu acho que esse é um desafio,
que se coloca, né, para a vigilância sanitária, uma vigilância sanitária baseada no risco, né, no gerenciamento de risco, na missão de mitigar o risco, porque eliminar o risco a gente não vai, o risco é inerente às atividades, né, dos serviços de saúde, sobretudo de um serviço de terapia renal substitutiva, né, a gente tem um risco dado ali que é inerente à atividade, mas a gente precisa também pensar no benefício. Esse é um exercício que o profissional de vigilância sanitária que atua no segmento de TRS já está acostumada, apesar da gente não falar claramente sobre isso, mas a gente sempre trabalhou, né, fazendo essa relação do risco com o benefício, né, partindo, né, daquilo que já é dado, que a gente sabe que a terapia renal é uma terapia, um tratamento essencial para a vida do doente renal crônico no estágio 5 dialítico. Então, quando a gente toma a gente tem a legislação que dá para nós ali os requisitos mínimos, né, das boas práticas de funcionamento dos serviços, um ponto de partida, mas na tomada de decisões que a gente sempre pesou também os benefícios, porque a gente não pode interromper um serviço, uma atividade que é essencial para a vida de um doente. Então, a gente sempre trabalhou muito com isso. Talvez outros segmentos nem tanto dentro da vigilância sanitária, mas a gente que trabalha em TRS, a gente pesa isso, sempre pesou isso o tempo inteiro, né? Então, assim, eu acho que a vigilância sanitária moderna também trabalha com isso, com essa questão do benefício, da gente levar em consideração essa relação também, proteger a saúde da população, que é essa maior missão da vigilância sanitária, mas sempre olhando para isso, não ser cartesiano só olhar a legislação ao pé da letra, mas fazer uma avaliação mais global, sempre considerando essa relação, risco e benefício. Certamente. Fala, gente. Complementando, né, o que a Patrícia falou, além, né, a evolução é clara, né? A gente vem de um modelo burocrático, normativo, e a gente evolui para um modelo baseado na gestão de risco e até fundamentado, né, na questão da educação sanitária. Hoje em dia, a gente trabalha, além da questão da aplicação da norma, do gerenciamento de riscos, a gente tem esse papel educador, né? Muito mais educador do que punitivo. Sim. E isso também auxilia muito nessa questão da conscientização em relação ao benefício, porque o nosso trabalho, como a Patrícia falou, isso está muito inerente às equipes de TRS, né? A gente trabalhar em prol do benefício, porque a gente não pode, de fato, interromper essa atividade que é essencial para um número considerável de pacientes, né? Tipo, da população com doença renal crônica. E aí, essa questão do benefício, ela está inerente às nossas atividades. E quando a gente traz isso de uma forma educativa, a gente também tenta conscientizar as pessoas que estão na ponta, assistindo aqueles pacientes, para além de gerenciar o risco, o que eu posso estar trazendo de benefício para esse paciente. Então, isso é o fundamental para a gente hoje, né, dentro das nossas ações. Eu costumo dizer assim, eu presto consultoria para algumas clínicas de diálise e eu sou fiscalizada por vocês também. Então, eu costumo dizer, deem um passo para trás e percebam o que você tem de risco, o que você pode melhorar na sua assistência, o que você pode minimizar e prever eventos que não ocorram. Tenham esse olhar amplo, né, 360 para o que pode levar a vir um evento, porque é esse o papel da vigilância sanitária. E você predizendo isso, né, você prevendo isso, esse evento não vai acontecer. Então é isso, né, o risco ele existe, né, mas a gente tem que tentar minimizá-lo para que a gente tenha uma assistência segura, né, para a gente possa promover essa assistência segura, né? Fala, Thaís. A gente precisa estabelecer essa parceria, né, entre o prestador e a vigilância sanitária. Eu acho que essa grande mudança, essa grande modernização, ela passa por aí, né? Onde você tem essa transição da vigilância sanitária coercitiva para a educativa. Uhum.
Não que a gente não tenha os instrumentos do poder de polícia. Claro. Às vezes a gente ainda, né, a gente precisa Com certeza. exercer, né? Não tem como. Até a porque gente tem vocês que são os órgãos, como eu falei, de proteção pública de assistência. Então não tem como, salvaguardar né? a população. Tem que salvaguardar É. a população, sem dúvida nenhuma. Mas no primeiro momento a gente tem esse perfil educativo, que ele não é um perfil consultor, e ele também não é um perfil tutelador, porque os profissionais, eles são capacitados, eles têm condição de lidar com a própria assistência, desenvolver os seus processos, mas a gente tem essa questão do processo educativo. Isso é possível com aproximação, né? A gente tem que sair do campo do litígio, não que ele não vá ocorrer, às vezes é necessário em algum momento, mas a gente tem que partir mais se aproximar mais da parceria, né? Entender que são duas faces de uma mesma moeda, cujo intuito é a prestação de uma terapia renal de qualidade, segura, né? Sim. Que atenda às necessidades daquele usuário. Eu costumava dizer que a vigilância, sempre que vai à clínica, ela não avisa, obviamente, né? Porque ela vai ver o cenário real do que acontece, né? E as pessoas, quando eu faço esse trabalho de consultoria, as pessoas têm essa coisa desse medo, né? E eu nunca tive medo da vigilância. Isso não é uma demagogia, não. Isso é um fato, porque eu sempre falei assim, gente, mas a vigilância está vindo aqui só para ver meu trabalho. Isso. Patrícia, que me conhece há mais tempo, Thaís também, eu sempre falo assim, mas o trabalho precisa ser visto, ele está sendo feito, assim, ele precisa ser visto, e eu nunca levei isso, assim, quando eu tinha alguma orientação, ou até mesmo assim, olha, Aline, você errou nesse momento, acho que pode ser assim, dessa maneira. Sempre a gente tentou viabilizar a melhor maneira da assistência, sem dúvida nenhuma. Mas o trabalho, e é isso que a Thaís bem colocou, né? As pessoas, elas são formadas, elas precisam exercer o papel delas, né? Com responsabilidade. Isso aí. Mas às vezes a gente na prática a gente faz uma assistência segura, mas nem sempre seja ideal que a vigilância, e aí nesse momento a vigilância vai passar a ser orientadora, né? Olha, eu acho que exatamente, eu acho que você por esse caminho, acho que é melhor, dentre inúmeros processos de trabalho que a gente faz, né? Então, e realmente serve para nortear e não e para orientar. Então, assim, o trabalho está sendo feito. Eu vejo sempre isso, nunca tive medo da vigilância, eu sempre tive essa noção de que a vigilância está ali, ela precisa estar ali, porque do mesmo jeito que algumas pessoas trabalham certas, outras nem tanto, né? E a vigilância tem que exercer esse papel mesmo de fiscalizar, mas que não precisa ter medo, que seja uma fiscalização leve, que as pessoas possam entender que você está tendo um trabalho bem feito, que você tem essa preocupação, porque eu vejo de verdade pares, né, nossos colegas, com muita responsabilidade na prática da nefrologia, né? O enfermeiro tem uma total autonomia em clínica de diálise. Então, o enfermeiro, ele domina todos os aspectos, seja da água, quando ele começa a dialisar, que ele vai lá analisar a água, desde que abre a clínica, ele vai lá avaliar a água, ele vai verificar o capilar, o dialisador, porque ainda aqui no Brasil a gente ainda faz o reuso, né? Então ele vai verificar o dialisador, ele vai ver a identificação do paciente, ele vai conferir. Então, assim, existem processos que não podem ser dicotomizados nem rompidos, porque senão aí acontece o evento. Então, assim, eu vejo pares muito responsáveis e muito engajados nessa assistência, né? Então, por isso que eu acho que cada vez mais a nefro, eu sou apaixonada pela nefro mesmo, porque eu vejo que o enfermeiro tem total autonomia na sua assistência, né, João? Bom, na minha opinião, você trabalhar com saúde, seja na nefrologia, você vai trabalhar com prevenção de risco, para você chegar ao benefício, tá? E assim, nesses anos todos, nessa experiência que eu fui adquirindo, acompanhando a vigilância sanitária, eu enquanto laboratório nacional, acompanhando a vigilância sanitária, né, nessas inspeções nas clínicas de hemodiálise, eu sou apaixonada, eu acho que a hemodiálise, meu marido faz hemodiálise, eu acho vocês assim o máximo, acho que vocês são responsáveis por tudo. Agora, acontece o risco. Tem coisas que às vezes o profissional não vê, ele precisa
Alguém que vê, conversar, mostrar, por exemplo, na hemodiálise. Eu sempre fui com o grupo da vigilância sanitária e eu sou muito observadora, mas eu não falo nada. Ele é que sabe, ele é que está ali como que vai fazer a inspeção. Eu vou só acompanhar ele e observar. Mas, assim, tem muitas coisas que o profissional precisa ser alertado. Não é que ele não tenha capacidade. Em qualquer lugar isso acontece. Né? Onde eu trabalhei, se você não tiver alguém que alerta para certas coisas, que você está ali tão enfronhada, que você às vezes não vê coisas mínimas, que essa coisa mínima pode afetar um trabalho maravilhoso feito por vocês. E não estou falando isso porque eu estou na frente de você, não. Porque é uma paixão minha e que eu acompanhei e via. Eu, cada vez que ia apaixonada, a maioria das vezes eu não ia porque não podia, mandava os meninos que eu orientava, mas eu olha, vocês prestem atenção, vocês aprendam, porque aquilo ali é o máximo. Para mim, hemodiálise é o seguinte, ou morre porque não está fazendo, ou morre fazendo. Então, isso é risco. E risco tem que ser visto, e ele vai estar sempre ali perto. E você observar o grupo, né? E você, a partir dali, prever o risco, tentar resolver esse risco o máximo que puder, e, obviamente, vai vir o bem de todos, principalmente do paciente, que a missão é o bem do paciente, né? Naquele todo contexto. Então, assim, que eu observava e sei, coisas que eu via, assim, que necessitava, assim, de uma instrução em relação, por exemplo, na água. O que eu observava nesse meu caminhar, que foi mais de 35 anos com o pessoal, com vocês, acompanhando e a gente vendo os resultados sob o ponto de vista laboratorial, que é muito importante a vigilância ser casada com o laboratório que ela confia. Isso, olha, eu fui o Brasil inteiro, todas as hemodiálises são excelentes. Agora, o padrão é o Rio de Janeiro. Que bom. Estou falando para você, fui em todos os estados. Que bom, sabendo que para capacitar bem e eu passar o know-how de vocês para eles. Gente, não, a gente quer saber como é, interesse, entendeu? Porque e os mesmos problemas encontrados nos outros estados, o que eu vi aqui, em relação, por exemplo, à água, às análises. Os laboratórios terceirizados que trabalham para as clínicas, quem recebe esse resultado tem que ser alerta para aquele resultado. O resultado tem que te dar uma orientação, não que qualquer pessoa que chega veja aquele resultado, não é apenas o resultado, ela entenda que ela não, nem todo mundo sabe tudo. Eu não sei nenhum terço do que vocês sabem, mas na minha área eu procuro sempre os alunos, todo mundo explicar, tem que ficar atenção nas coisas. A água é fundamental em tudo. Como medicamento, cosmético, tudo também era comigo, então a água está... Todo micro-organismo que você acha proveniente da água, seja um medicamento, seja um cosmético, seja um creme, seja o que for. Quando você acha um micro-organismo, você vai lá e vê que é da água. Então, para você ver como a água é fundamental. E vamos pensar na água tratada para hemodiálise. A minha briga, sempre aqui e lá fora, em todo lugar, sempre briguei. A água... Uma vez houve um grande evento com todas as vigilâncias do Brasil e laboratórios, exatamente por causa da água, no INCQS. E foram aquelas pessoas, todas de São Paulo, Minas, todos foram. Foi um evento maravilhoso. Então, na discussão da água, todos falavam, mas água é água. Eu autolar. A água tratada para hemodiálise é um padrão de medicamento, pois ela dilui um medicamento. É isso. Ela não pode ser vista como um padrão de água potável. Nossa, Esse está o erro todo das laudos da água. E os laboratórios terceirizados, o que acontece? Quando eu via lá os laudos, eu ficava quieta. Depois eu falava até com o Glauco, teve que ficar atenção ali, porque vocês vão fazer é um programa que eles fazem anual, né? Sim. Que vai ver se as clínicas cumprem com tudo aquilo que está na lei, né? Então, a clínica tem esse ano todo para ela se adequar, para ela se entendeu? E é muito importante a visita deles, porque assim, eu não falo nenhuma coisa punitiva, porque ele vai demonstrar que você pode melhorar. Aqui você pode... E o intuito é esse. Isso é que leva ao bom no final, entendeu? Então, eu sempre conversei com ele, olha, é muito fundamental um resultado da água de hemodiálise, porque hoje eu posso falar para você que o problema da água da hemodiálise é microbiológico.
Hoje, depois de tanto trabalho em cima disso. E coisas bobas, porque assim, quando você vai para um terceirizado, que o importante é o terceirizado, porque ele é que acompanha a clínica, ele que faz aquela avaliação de todo o sistema, né, para a clínica, que toda a clínica tem um seu terceirizado, e isso é no Brasil inteiro. Olha, eu estava no Piauí, parecia que eu estava no Rio, quando eu queria ver, imitando o pessoal da vigilância. Podem me achar os laudos do seu laboratório terceirizado? Aí elas me traziam, eu falava, não é possível, parece que eu estou no Rio de Janeiro, mas esse laboratório é no Rio de Janeiro. Ele que faz para você, que horas que ele faz essa água? Que tem que ser 24 horas para ser feita, senão esse laudo não tem valor. É esse que é o problema da água. Como é que você aqui do Piauí manda para o Rio de Janeiro? Mas por que no Rio de Janeiro que faz vocês? A minha pergunta. Porque lá o laboratório supimpa, é acreditado, não sei o quê, pererê, papapá. Falei, mas 24 horas para ele pegar essa água de fazer para te dar o resultado no máximo 48. Como é que faz? Mas, entendeu? Isso dá um diferencial no laudo. Isso dá mas é uma coisa, você parece que é bobo, mas é só isso. Vamos acelerar. Entendeu? Vamos, então vamos lá, quando eu começo a falar da minha paixão. Então vamos lá. Essa precaução nesses laudos que tem que ter um olhar de quem quer um laudo. De quem faz análise. De quem faz análise, entendeu? Porque o problema que eu vi era exatamente nos laudos. Bom, tá. Deixa eu perguntar para vocês. Uma clínica pode estar totalmente conforme em relação aos processos e ainda assim pode apresentar risco aos pacientes, né? Eu queria que vocês dissessem o que vocês veem na fiscalização que normalmente passa despercebido, Patrícia. Eu acho que é muito difícil a gente acompanhar, durante a inspeção, algum processo acontecendo. Por exemplo, a higiene de mãos, né? A gente avaliar se ela está sendo feita corretamente, nos momentos corretos, se o tipo de higiene utilizada é a correta, dependendo, né, da ação que foi feita antes ou que será feita depois da higiene das mãos. Então, você parar, que aí você tem que ter um tempo, né, para você observar isso acontecendo num salão de diálise. Você tem que parar ali, no meio do salão, de uma forma discreta, porque quem está ali trabalhando não pode perceber que você está observando isso, porque senão vai ter um viés. E quem percebe, não tem jeito, né? Por mais que vocês cheguem na hora da troca, que é sempre assim, que deve ser mesmo, que na hora da troca é onde pode acontecer o maior porque risco. A gente consegue avaliar alguma coisa fazendo ali um rastreamento documental, né? Registros de documentos. Sim. Mas avaliar o processo acontecendo, por exemplo, uma punção profunda acontecendo, está usando barreira máxima, tem alguém auxiliando, como é que o processo está acontecendo ali? Isso é um pouco mais difícil, porque também requer tempo, aí tem outros fatores que interferem nisso. Né? Porque a inspeção vai além da documentação, né? Documentação pode ser perfeita. Exatamente. Será que estão seguindo aquela documentação perfeita, né? Esse é o grande desafio que eu acho nosso, a gente conseguir desenvolver uma metodologia nossa, da própria equipe, para que a gente consiga avaliar processo, para que a gente não avalie somente documentação. Sim, na verdade, o grande desafio é fazer com que essa maturidade, né, se transforme numa cultura organizacional, né? Assim, você treinar as pessoas, você capacitar as pessoas, você pedir um cronograma de treinamento, ok, assim, isso eu falo muito, né, na consultoria eu falo muito sobre isso. Aconteceu assim, teve uma hemocultura positiva, o paciente fez uma bacterímia, enfim. Vamos analisar esse caso, o que disso a gente pode tirar como uma educação continuada? Aquele cronograma que a gente
óbvio que a gente tem que ter um cronograma de educação continuada, mas aquele cronograma pode e deve ser mudado, porque assim, se tiver algum problema, que a gente possa partir daquilo para que a gente possa ensinar as pessoas, né? Ocorreu um acidente biológico, alguém teve uma perfuração porque foi colocar o dispositivo de maneira inadequada de Carpac. Então, assim, naquele momento, você vai ter que fazer o treinamento daquela equipe. É um momento propício. Não é um momento propício para isso. A equipe está voltada para isso. Vai ter uma adesão maior. Exatamente. Então, transformar não só o papel, porque aquilo papel é o papel, né? Então, transformar aquilo, isso para mim é um processo maduro, né? De quando você atua na clínica. De você poder fazer com que aquilo se transforme numa cultura organizacional. Quer dizer, estaremos multiplicando pares para que um fiscalize o outro mesmo. Olha, fala com um técnico falar para o outro, o enfermeiro falar para o outro, aquela forma que você fez aqui foi da mesma forma que eu fiz, não é adequada, se você melhorar nisso. Então, assim, não no sentido de falar ou de corrigir, mas no sentido mesmo de orientar para que isso não aconteça mais, né? Sim. Fala, Jéssica. Eu sei que você quer falar. Como que vocês identificam, né? Essa cultura, né? Vocês veem que isso existe, né? Essa forma madura na clínica que vocês fiscalizam, né? Eu acho que o grande nó, né, da assistência em diálise, pensando no gerenciamento de riscos, né, no tratamento e mitigação desses riscos, a questão de se entenderem e se reconhecerem como organizações complexas, né? São organizações, são serviços que prestam, né, uma assistência de alta complexidade a nível ambulatorial. E hoje, durante as inspeções, eu observo muito essa imaturidade nesse entendimento, né, de se reconhecer como uma organização complexa, que tem diversos processos críticos, que esses processos, se a gente for pensar em segurança do paciente, James Reason, o alinhamento, né, dos buracos do queijo suíço, o que mais tem dentro do serviço de diálise são processos que podem ter falhas, e essas falhas elas podem se alinhar e ocorrer um evento adverso. Pensando no âmbito da fiscalização e nos principais desafios, as evidências documentais, elas dão um norte para a gente, mas realmente é um desafio a gente avaliar o processo de trabalho assistencial ali em loco, né? Primeiro, que todo mundo fica muito quieto, né? Ninguém quer se comprometer. Fica todo mundo meio responde engessado, só aquilo assim. que pergunta. Exato. Ai. E além disso, né, a gente ainda consegue um ou outro local, né? Tem sempre um que vai... E a gente acaba pegando um processo ou outro. É claro que, como a Patrícia citou, a questão da higienização das mãos, a gente não vai conseguir realmente fazer, né, uma auditoria de higiene das mãos no momento da inspeção. Mas observar ali, enquanto mexe com o paciente, vai lá e mexe na máquina do outro, às vezes isso acontece. Escapa sempre. E dentro das nossas inspeções ali, a gente avalia o documento de uma maneira muito crítica, tentando correlacionar isso com alguma falha de da processo. assistência, sim, do processo, exatamente. Né? E os processos operacionais também, eles são gritantes, né? Diluição de saneante, acondicionamento de medicamento, né? A própria gestão da água, isso tudo vai gritando ali pra gente, a gente vai tentando alinhar da melhor forma para fazer um diagnóstico desse serviço. E quando você pergunta, né, Thaís, você chega para perguntar para o enfermeiro, né, se ele tem a total gerência de todos aqueles processos, você percebe na hora, quando o enfermeiro não tem aquela percepção, ele não tem aquela percepção da complexidade que está nas mãos dele, né? Assim, um estabelecimento que esteja preocupado com a vigilância sanitária, ele pode até se demonstrar como um estabelecimento regular, né? Mas ele só vai ter maturidade quando ele deixar de se preocupar com a vigilância sanitária. Porque ele tem que se preocupar com a assistência, ele tem que se preocupar com o usuário. E, consequentemente, ele vai atender as normas, né? E ele vai atender a vigilância sanitária. Então, eu acho que o estabelecimento amadurece quando a vigilância sanitária deixa de ser um bicho-papão, deixa de ser o principal foco. Eu fico muito preocupada quando eu chego para fazer uma inspeção
que vem 10 pessoas em torno da vigilância sanitária, que eu fico assim, quem é que está com o paciente? A casinha tá com quem, né? Você fica, né? Porque, e eu fico muito feliz quando eles falam assim, olha, por favor, entrem, mas a gente está fazendo um procedimento agora, a gente não pode dar atenção, aguarda um minuto, você está vendo que ele está priorizando aquela assistência, né? Então, as pessoas acham, a vigilância sanitária chegou para tudo, ou então pede para a gente esperar do lado de fora para organizar tudo. Então, eu acho que a maturidade é quando você inverte, né, essa situação assim. A gente tem um desafio muito grande com a inspeção sanitária. A inspeção sanitária é um instrumento muito poderoso que a vigilância sanitária tem. A gente tem um discurso muito forte dos gestores, né? De demonstrar para a população, né, de um modo geral, que a vigilância sanitária não faz só a inspeção, realmente não faz só. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse só, né? Para a gente não diminuir a importância da inspeção. Sem dúvida a gente não faz apenas a inspeção, vamos colocar assim. Agora, a inspeção é um instrumento muito poderoso, muito necessário. E a gente sabe que a inspeção sanitária, às vezes, ela revela injustiças, porque eu costumo dizer que a inspeção sanitária, por vezes, é uma foto e a vida do serviço é um filme. E às vezes, quando a gente se fixa só naquilo que a gente está identificando no momento, a gente pode cometer alguma injustiça, né? Para o mais ou para o menos. Sim. Mas a gente tem respaldos da legislação, a gente tem os processos administrativos e a gente pode dizer que a avaliação de um serviço hoje ela é continuada. Que a gente faz uma inspeção, a gente produz o relatório, o estabelecimento responde o relatório, a gente abre um processo administrativo, ele se defende, então isso é continuado. Sim. A gente tem que entender também que a inspeção ela inicia ali naquela data, mas a avaliação não se extingue ali. Né? A gente tem um processo de monitoramento continuado. E a qualquer momento a gente pode reinspecionar quando necessário e ouvir esse prestador. Ouvir, né, para poder tentar entender e tentar esclarecer algo que a documentação não trouxe, que a análise não trouxe, né? Inclusive, a questão do agendamento das inspeções está sendo muito discutido por conta disso. Porque, por que hoje a gente não agenda a inspeção? Porque se entende, existe uma corrente que diz que o elemento surpresa ele é importante. Sim, eu acho. É uma corrente. Eu acho. Mas existe uma outra corrente que diz que se você tem toda uma cascata organizada, ou desorganizada, você não vai conseguir resolver com uma semana de agendamento. Né? A gente tem... Se você não está pronto, você pode ter um agendamento com uma semana antes que você não vai conseguir organizar um ano de processos. Eu ainda não vou dar minha opinião. Minha corrente é a corrente antiga, eu não aviso não avisa, né? Por mais que eu seja fiscalizada, mas eu não avisaria. Eu acho que Deus nos acobra, que se eu fosse da vigilância sanitária também seria terrível. Mas eu assim, não avisaria, eu acho que o elemento surpresa é extremamente importante. Tem um papel. Tem o seu papel, assim. Eu acho que você, como você falou, né? Você não vai ver o resultado... você tem que ver o comportamento do processo ao longo do tempo, isso, né? Isso. E é isso, a gente tira uma foto assim, mas que houve um problema e que você vai orientar, ok. Mas que não avisar, eu prefiro não avisar. Não avisar. Mas eu sempre trabalhei assim, Sim. né? O trabalho está sendo feito e eu que bom escutar isso de você, que assim, ó, espera um pouquinho, porque assim, eu sempre fui assim, não espera um pouquinho. Exato. Porque, assim, mas é a vigilância sanitária, eu falei assim, sim, mas ela pode esperar, por Claro, favor. porque o importante é o paciente. assistência. Então, que bom, isso acalma meu coração, porque eu sempre falava para esperar. Mas, assim, claro que salientando e reconhecendo a importância da vigilância sanitária, que não é só isso. Sim. É só isso tudo que vocês fazem, né? Eu queria entender, assim, se existem sinais precoces de alerta de perda de controle. A gente... há 20 anos, eu participei de uma clínica que fechou, né? E eu fui a pessoa que... E é por isso que eu tenho essa paixão também pela vigilância, porque eu fui uma pessoa que... Eu levei isso à vigilância, ao Ministério Público, né? E para que ela me ajudasse a
encaminhar esses pacientes para outras clínicas, porque ali a gente não ia ter mais condição de assisti-los, né? E é uma responsabilidade muito grande. Eu era RT e eu, como RT da enfermeira e a RT médica, nós fomos juntos à vigilância, tanto do estado como no município, mas naquela época era estado, né, Patrícia? E nós informamos e, sim, foi um alento, um alívio muito grande. A gente sabe o problema que a vigilância tem, né, de realocar esses pacientes, porque a gente está o tempo todo falando de serviços de alta complexidade, né, e não é para qualquer lugar que a gente vai. A clínica, ela tem um perfil, ela tem uma quantidade de pacientes que já está no gargalo, né? E você alocar 190 pacientes, 200 pacientes é um nó. Então, mais minimamente, você tem que ter essa responsabilidade para assistir os pacientes de uma forma adequada, né? Então, como que vocês identificam esses sinais, né, precoces, que alguma coisa pode sair da rota rapidamente? Eu acho que os indicadores são uma ferramenta muito poderosa e os indicadores, eles têm que ser avaliados. Qualquer mudança mínima de perfil do indicador tem que ser considerada, né? A gente, por vezes, verifica uma fala muito grande assim, eu vou dizer estatisticamente, eu vou falar 50%, eu vou falar que eu tive 10 casos, isso é muito relevante. Pode não ser. E um caso pode ser bastante relevante dentro daquela realidade. Exatamente. A individualização da análise dos indicadores é algo que tem que ser muito considerada para poder você verificar quando alguma coisa está fugindo da rota. E não é o indicador nacional, não é o indicador internacional, é o seu indicador. Sim. Né? Você tem estudos, você tem diretrizes, você tem espelhos, mas você tem que olhar para a sua realidade, o que está acontecendo ali. Os indicadores, eles são uma ferramenta poderosa para você poder verificar que algo está fora do controle. E a agregação da experiência, né, do passado que aconteceu, né? A enfermagem é especialista nisso. É verdade. Só que eu acho que a gente peca, por vezes, em não produzir os trabalhos científicos e não deixar registrado. Por vezes, a gente está revivendo uma experiência e a gente tem dificuldade de identificar precocemente, de agir, porque a gente não registrou, não publicou, não discutiu, né? Aquilo ali ficou no campo daquele grupo, né? Ou então da individualidade. Não pulverizou nem compartilhou essa experiência. Exatamente, esse conhecimento. E os processos são cíclicos, né? A gente vê as coisas se repetindo, né? Às vezes com resultados diferentes, mas a origem normalmente é a mesma ou muito similar. O que vocês acham? As clínicas já incorporaram essa lógica dos indicadores, de avaliação disso? Por exemplo, imagina, né? A água sempre foi muito temida por mim. Uhum. Então, por exemplo, quando você tem um paciente, e muitas pessoas colocam a culpa no reuso, né? E eu sempre tinha esse outro olhar. Então, assim, em certo momento, você ter um calafrio de um paciente com fístula, isso é um sinal. Sim, sim. E que pode estar tudo certo, a análise da água está tudo bem e tal, e naquele dia aconteceu isso. Máquinas quebram, né? Isso. Então, isso aconteceu uma vez. Primeiro turno, 2 pacientes com fístula com calafrio. Segundo turno, 5 pacientes com fístula com calafrio. Eu falei assim, estou suspendendo a diálise. Suspendi. E os laudos, ok. Ok, não tinha problema nenhum. Uhum. E no primeiro turno eu já chamei o responsável pela água. Tem alguma coisa errada acontecendo. É reuso. Não é reuso, é osmose. Pode vir. E quando tiveram 5, logo no começo, assim, pode... E eu liguei para responsável, eu falei, estou suspendendo o turno da diálise. Ali aconteceu alguma coisa, né? Mas tá todo mundo tranquilo. Devolvido, aconteceu, não é reuso. E aí o responsável pela água, a água tá ok, a condutividade tá ok,
E eu falei assim, eu não me conformo com isso. Você pode ver uma membrana por membrana, porque isso daí deve ter algum problema. Eu não libero o turno enquanto fiz a comunicação para vigilância e olha, estamos aguardando. A gente vai resolver, mas assim, a gente por enquanto não descobriu. Quando ele foi fazer a medição individual da membrana, tinha uma membrana rompida que no meio de 8 dividia e a condutividade estava ok. Então, assim, é você ter esse olhar, né? Assim, não vou liberar porque a minha experiência, assim, não fui só eu, obviamente, foi um consenso, foi médico, farmacêutico, infecto e a vigilância e tem isso, assim, inclusive depois até a vigilância compareceu lá, porque a gente é isso. Eu acho que a gente precisa ser par, né? Estar aliado num processo que é responsabilidade de todos e com o mesmo objetivo, o cuidado na assistência. E a gente percebeu isso, assim, foi enquanto não se resolveu isso, a gente não liberou o turno acabou no 4º turno, digamos assim, mas a diálise ocorreu de forma segura. Então é você ter essa experiência também para compartilhar para as outras pessoas e saber, eu não vou liberar e eu não vou aceitar minimamente essa resposta, porque isso não coaduna com a minha prática, né, de assistência, né? Porque como se fosse assim, como você falou, foram só 2 casos, a gente ouviria isso. Nos cenários, de repente, de profissionais não envolvidos de forma responsável. Foram só 2 casos ou foram só 5 casos, a minha água tá boa. A água, ela não é redonda. Não, hoje tá assim, amanhã é o sistema do Guandu que tá fazendo manutenção e que aí você pode pegar um carro-pipa, não é isso? As coisas mudam, né? E aí você tem que ter a maturidade de que você vai ter que fazer toda vez que você tem... A legislação está ali para um cenário de normalidade, né? Para uma água de entrada conhecida, controlada, né? No cenário de normalidade. Toda vez que você tem uma mudança desse cenário de normalidade, que seja pela água de entrada, ou que seja por um paciente que, a princípio, não está utilizando catéter e apresenta reações pirogênicas, você tem que ter a responsabilidade de fazer além do que a legislação indica, porque vocês tem a obrigação de fazer uma investigação para entender por que aquilo aconteceu. Aquilo não aconteceu por acaso. Do nada, Exatamente. Você não se conformar com isso. Exatamente. É porque, assim, eu digo que o enfermeiro o enfermeiro é agoniado, né? Inconformado. Sim. Ele tem que ser agoniado, inconformado, porque se você se acomodar na lógica, porque não é lógico, isso não é lógico. Sim. Sai da lógica. Exatamente. Ter 2 pacientes rígidos com fístula, que não tem um agente externo, que seria o catéter, e que tem calafrio, não é lógico. Não. Então, você tem que... que tem entender o que está acontecendo. Entender o que está acontecendo, né? Exato. Então, assim, o que vocês acham que... como é que a gente pode transformar essas decisões assim, eu gosto muito de compartilhar, e isso realmente só vem com a experiência, né? Porque como é que a gente pode contribuir para essa tomada de decisão do profissional que está ali na ponta, ter essa decisão, esse aspecto decisório para que a assistência não tenha nenhum evento. Eu acho que a gente precisa caminhar para a gente ter dados, para a gente começar a tomar decisões baseadas em evidências. Eu acho que nada substitui essa experiência, né, do profissional que atua há anos, mas isso é uma percepção e a gente só tomar decisões baseadas na nossa experiência, a gente corre o risco de deixar passar alguma coisa. Com certeza. Mas quando a gente alia isso a dados, a análise de dados, você conseguir fazer uma análise de tendência,
aonde aquilo ali pode chegar. Uhum. Como a Thaís falou, você fazer análise de um evento adverso, de uma ocorrência, aquilo você está gerando dados. Fazer você um tá diagrama de reunindo... Chikawa, né? Pra saber por que aconteceu aquele Sim, erro, né? você É uma vai coisa tão estar simples, né? reunindo dados Num e a núcleo de partir segurança, né? Numa disso- reunião de núcleo, né, Patrícia? Sim. Você consegue juntar todas as pessoas ali e falar, vamos aprender um Não pouquinho é no aqui. achismo, não é no que eu quero. É. Imagina, cada gestor que entra vai É. fazer do seu jeito, do que eu acho, do que eu penso. Não. Quando a gente começa a fazer as coisas baseadas, né? Tomar as nossas decisões gerenciais baseadas em evidências, a gente está caminhando. Eu gostei quando você falou no início aqui da nossa conversa, você falou sobre predição, sobre se antecipar aos fatos, né? Como é que a gente consegue fazer isso? A gente, enquanto vigilância sanitária, fazer uma vigilância preditiva, né? A gente também analisar os dados que as inspeções, Sim. que esse contato, que essa relação com as instituições e os profissionais nos trazem. A gente tem esse desafio de transformar isso em dados, a gente tem a capacidade de analisar esses dados e, a partir desses dados que sejam de fato importantes, a gente tome melhores decisões. Sim, até porque o que não é medido não é melhorado, né? Nunca. Se você não E a mede a gente sua não assistência, conhece de verdade. não é? Se você não informa, assim, quando você vê eventos adversos, quando você hematoma, eu acho coagulação do sistema e hematoma os maiores eventos que acontecem durante a terapia renal, né? E às vezes esse dado é subnotificado, né? E eu sempre bato na tecla que, assim, precisa-se existir uma educação continuada no acesso vascular. Eu sou apaixonada por acesso vascular, na punção. Eu acho que, assim como a punção guiada por ultrassom, uma punção profunda, precisa ser guiada por ultrassom, a punção de fístula também, você minimiza, né? Eu agora participo de uma referência do estado do Rio de Janeiro em terapia renal, e eu estou começando a colocar ultrassom para os enfermeiros saberem manipular o ultrassom, saberem mexer, saberem avaliar uma fístula. Na semana passada eu avaliei, eles iam funcionar a fístula, vamos avaliar essa fístula. Você fazer elevação do braço, não precisa nem de ultrassom, você faz elevação do braço, você vê estenose, né? Não há o colabamento da veia, você vê isso assim, isso daí não é para funcionar. E aí o paciente fala, mas essa fístula estava sendo puncionada, sim, mas aqui a gente não vai funcionar mais e o senhor vai colocar um acesso. Então, assim, e era um paciente que ia para o transplante, entendeu? Então, assim, muitas coisas a gente pode prever, a gente está ali com o instrumento, a gente, assim, você punciona um paciente, você pode ter o risco de ruptura da fístula, você pode dispersar microcoágulos para o vaso central do paciente. Então, assim, quanto mais você se elabora de instrumentos, né, de dados e de instrumentos mesmo que te capacitam para que você dê uma assistência cada vez melhor, por que você não vai fazer? Se você tem ali aquilo à sua mão, né? E como a Thaís falou, os indicadores são importantíssimos, né? Que a gente sempre falou em inspeção, aqueles indicadores que as legislações nos trazem são os mínimos, né? Mas tem uma infinidade que os serviços podem, pensando em qualidade, né? Em se qualificar, reunir mais informações, como eu falei, para seguir um caminho melhor na tomada de decisão. Gente, tudo pode ser feito, tudo pode ser medido, né, que se faz. O que eu pergunto aqui, né, assim, quais as não conformidades que continuam aparecendo com frequência nas clínicas? Isso é que vocês podem falar. Elas duas aqui podem falar bem. Bom, com relação às principais não conformidades, eu não sei a realidade da Thaís. Tá jogando a bola, tá jogando a bola. Não é do Estado, não é da Thaís. Mas, Depois eu quero fazer pensando, né, nessa questão da segurança do paciente, a gente tem encontrado ainda, né, clínicas com parque de máquinas super obsoletos que já não atendem mais a necessidade da clientela que esses estabelecimentos prestam assistência, com falhas graves. Além disso,
a questão do gerenciamento mesmo dos insumos, do acondicionamento, porque tá lá. Eu coloco lá na sala, eu coloco no almoxarifado, ele tá lá, mas ninguém pensa que aquilo pode perder a estabilidade, que pode impactar no resultado final da minha diálise. Uhum. Falhas também de processo, né, dentro do reuso, na assistência. São as não conformidades que a gente ainda tem encontrado bastante. Bem, tem algo que tem deixado a Thaís Meu Deus. apavorada, né? Que os técnicos têm trazido demais, que eu já falei em alguns eventos, que é a questão dos profissionais avulsos. Avulsos? Hum. Como Esse é um assim? problema. São profissionais que não têm vínculo nenhum com a instituição e eles vão para o estabelecimento fazer um plantão. Ah, é? E isso aí está na contramão da segurança. Enfermagem? Enfermagem, principalmente medicina, mas a gente também está tendo enfermagem. Todos os estabelecimentos que foram por esse caminho apresentaram um problema. Nossa. Faz vínculo com alguma cooperativa, eu preciso de um profissional para fazer um plantão, o profissional entra no estabelecimento, não está inteirado da rotina, não sabe das práticas, faz o plantão e ali é o berço, né, dos erros, das falhas, dos eventos adversos. Isso é uma coisa que a gente tem combatido bastante e que tem deixado a gente muito assustado, tanto profissionais de enfermagem quanto profissionais médicos. Uma outra questão que eu queria pegar um gancho com o que a Joyce falou muito brilhantemente, né, que é o fato da questão, né, da diálise ser uma assistência ambulatorial, mas de alta complexidade, né, e que ainda tem um viés de saúde pública, porque né, você está com o usuário ali continuadamente, né? Você encontra com ele 3 vezes por semana e você vê uma pessoa vivendo os 5 ciclos da doença terminal, Sim. numa doença que tem características de terminal, mas não termina, né? Ele tem uma né, expectativa de vida longa, graças a Deus, graças ao avanço, graças ao nosso trabalho, né? Que bom. Então, ele também tem esse... Então, é 3 em 1, né? Então, é assistência ambulatorial, alta complexidade e... Até porque o paciente diabético hipertenso, ele tá entrando andando, mas ele tem uma estenose aórtica, ele já infartou, ele é revascularizado. Nossa, é aquela caixinha, né, completa, mas que ele tá ali no ambulatório e que tem tudo que pode agravar, né? Exatamente, exatamente. Então, o que tem preocupado a gente bastante, né? A diálise, ela tem uma história, né, onde você não tinha recursos tecnológicos, né? Você preparava o banho numa máquina de tanque, você usava uma pá para misturar um pó com a água, aí você tinha que fazer um cálculo para apertar uma manivela, para o paciente perder o peso, e isso tudo foi se modernizando, graças a Deus, e hoje você tem equipamentos de ponta, é verdade isso que a Joyce falou, a gente tem equipamentos obsoletos, tem questão de manutenção, mas a gente tem, né, uma indústria, né, que garante uma certa segurança. E com isso, a gente tem verificado que os profissionais estão perdendo o expertise de atuar em situações de emergência. Uhum. A gente chega nos estabelecimentos, a gente tem uma sala de recuperação e emergência montada e as pessoas não sabem atuar, não sabem utilizar os equipamentos. Tem o protocolo instituído, mas não sabe onde é que está, não tem conhecimento. Se tiver uma situação real de emergência... Às vezes não sabe nem ligar o aparelho, né? Exatamente. Praticamente em todas as inspeções dos últimos 6 meses, a gente procedeu intimações imediatas para se treinar e se adequar à sala de recuperação e emergência. Porque não é porque a gente tem a tecnologia a nosso favor que ali não continua sendo alta complexidade, continua sendo circulação extracorpórea, continua sendo um paciente que tem características e pode haver uma complicação. E basta uma, né? A gente não quer, a gente quer salvar todos. Sim. A gente não pode, quase não tem parada, quase não tem óbito.
Então, isso aí chama muita atenção da Mas se gente. houver uma parada, você precisa estar preparado Exatamente. para a manobra. Exatamente. E para a Pra poder- assistência. Exatamente. Mas essa fala de quase não tem é recorrente. É recorrente. E aí isso aí tá É a esquecido. questão da cultura, Não tem segurança do jeito. paciente, a cultura organizacional, que precisa ser amadurecida, porque é recorrente. Aqui, graças a Deus, nunca acontece. Aí a gente não precisa, então E uma outra questão também que, assim, por incrível que pareça, são as precauções padrão. Sim. A gente verificou aí o surgimento de soroconversões, inclusive para hepatite B, que a gente verificou que está relacionado justamente a isso, de higienização das mãos, a desinfecção do equipamento, né? Coisas que vão ficando ali no dia a dia, na troca, né? De turno, na correria, que acabam tendo relação com essas questões, né? Que é um simples, né? Uma coisa simples que leva a uma Eu estou extrema dizendo isso em gravidade. todos os podcasts, mais um que eu vou dizer, né? Uhum. O feijão com arroz, o básico, precisa ser bem feito, né? Exatamente, exato. Porque, assim, você vai inventando a roda, E a o tecnologia básico, e o às vezes, básico, ficando- você, né? A lavagem das mãos, como a Patrícia falou. Exatamente. Higienização das máquinas. Exatamente. Aquela lista de verificação que a gente faz, né? Entre pré, pós e durante a diálise, né? E aí quando eu olho assim, eu falo assim, mas você já leu? Uhum. Você leu o que você está preenchendo, né? Não é uma coisa mecanicista, né? Você tem que ler o que você está... Porque acaba que, assim, depois você até preenche. Uhum. Um tempo depois, você já até sabe de cor e salteado aquilo, mas você precisa entender, você acaba, mas você vai fazer tudo o que você tem que fazer, porque isso daí não está aqui, porque a vigilância inventou mais um papel. A Thaís porque... levantou uma bola aqui, desculpa, só para não perder o gancho. Da questão da desinfecção das máquinas, e eu vou pegar o seu gancho também falando sobre o papel do enfermeiro. Recentemente, nós estivemos num estabelecimento onde nós verificamos uma mudança no procedimento de desinfecção externa das máquinas, por orientação do fabricante. Externa? Somente água e sabão, não aplicaria mais nenhum outro saneante hospitalar para não danificar o material. E aí, assim, a gente questionou, obviamente, e aí, cadê o pensamento crítico, né, do profissional? Não, mas espera aí, só água e sabão... Só água e sabão não vai fazer, não vai. Né? Exatamente. Você, então, me dá essa orientação por escrito para eu apresentar para a vigilância, eu vou consultar a vigilância, né? Então, essas falhas de processo relacionadas às barreiras técnicas, né? Para o controle de infecção, elas precisam ser muito bem trabalhadas e precisa desse feeling, né? E às vezes precisam ser até retomadas, né? Porque, Sim. Eu sempre fui uma enfermeira que o paciente é o centro do cuidado. Uhum. Eu sempre fui aquela enfermeira que eu fazia questão de fazer a primeira admissão do paciente na clínica, dali eu já minimizava 70% dos problemas, porque eu falava para ele, você tem que ler o seu capilar, você tem que saber onde você está sentando, você tem que ler a sua placa, se é aquela cadeira ali mesmo. Não é porque você senta naquela cadeira naquele dia, pode ser que a máquina tenha dado problema, e aquela máquina não vai estar funcionando. Então, assim, eu sempre orientei o paciente, você tem que ver qual foi o seu primeiro uso do dialisador. E aí, porque eu nunca tive medo. Ele é o meu fiscalizador. Ele é o melhor fiscalizador. Porque ele tá vendo só o dele. Se todos eles virem só o dele, gente, eu tô feliz. Porque, não é? Porque ele vai estar vendo e tá me ajudando, enfermeira. Sabe, a gente precisa fazer o letramento do paciente. Porque ele precisa entender. Muitos fazem... Qual o seu peso seco? Eu sinto tristeza quando eu pergunto para o paciente, você sabe o que é peso seco? Ele fala, não sei nem o que você está falando. E onde eu trabalho hoje, eu trabalho com pacientes que estão entrando em diálise, né? E eu faço questão de ter essa orientação de pacientes, às vezes, que não querem dialisar. E eu
converso e eles vão dialisar. Então, o enfermeiro é orientador por si só, né? De orientar o paciente, de conversar com ele e falar, olha, você precisa entender o seu tratamento, porque mais do que ninguém você é o maior interessado. E a gente tem diversas publicações do Ministério da Saúde, a Anvisa, que já colocam o paciente e o usuário do serviço, né, e os seus familiares como personagem que deve estar envolvido. Ele tem que saber de tudo, porque o usuário e o familiar constituem barreira para que algum evento adverso aconteça. É isso mesmo. Então, ele realmente tem que saber da terapia dele, qual a medicação que ele usa, tem que entender. como as coisas acontecem. Ele tem que saber identificar o capilar dele, ele tem que saber tudo isso, porque é isso, ele vai constituir barreira ali no momento que o evento estiver prestes a acontecer. Ele tá só 12 horas com a gente. Só, um pouquinho. O restante tá tudo dentro da casa dele. O que ele come, o que ele bebe, o que ele vai tomar de medicamento, né? E às 12 horas a gente tem essa importância, obviamente, no tratamento, mas ele tem essa importância junto conosco, porque a partir do momento, olha, eu tô sentando aqui, mas o capilar não é meu nome, não. Exato. Ele foi a principal barreira, Exato. que talvez um evento pudesse ter acontecido. Isso, a gente estava no início, né, da fala, né, quando começou a se falar da questão do tratamento de água, né, da questão da água, né, você até falou assim, normalmente se fala em reuso, né, e aí quando você falou em reuso, eu pensei no reusista. Né? A gente tem ainda, né, a questão da cultura institucional, organizacional que a gente está falando, essa mudança de perfil de que estão todos envolvidos, todos, né? E o paciente faz parte do todo, a copeira faz parte do todo, o profissional de limpeza faz parte do todo, o profissional de enfermagem faz parte do todo. A gente ainda verifica ainda essa questão das resoluções dos eventos adversos, buscando, né, vitimizando a segunda vítima. Não foi você, né? Foi o reusista. Ou, né? Sim. E não ter essa questão essa cultura de culpa, né? Exatamente. Isso ainda permeia muito a questão da culpa. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte, fazer um outro apelo, um segundo apelo aqui, reforçar essa questão da sala de emergência, que a gente tem que entender que a sessão de diálise, na clínica de diálise, ela mudou. Não é mais tranquila. Hoje você recebe pacientes, você tem muitos catéteres, você tem muitos pacientes descompensados, complicados por conta da porta de entrada. Então, o risco, a incidência de complicações, ela é muito maior. Uma sessão de diálise hoje, ela não é conduzida com aquela tranquilidade de 5, 6 anos atrás, né? Então, mais uma atenção. E só para também pegar essa questão aí da água e sabão, né? Que terminando, né? Das não conformidades que chamam a nossa atenção, a criatividade, né, para flexibilizar, para economizar ou para simplificar, mas que vão totalmente na contramão do senso crítico e do que é correto. As legislações sanitárias, elas flexibilizam, né? A gente tem na própria norma sanitária que o procedimento operacional padrão, né, atende a norma RDC e a melhor evidência disponível. Mas isso não dá aval, né, para as pessoas desenvolverem uma criatividade do mal, vou usar esse termo, né? Desempenhar protocolos ou modificar procedimentos, né, que vão totalmente na contramão da assistência segura. Sim. Tá? Então, é isso tudo aí que a gente tem observado que macula muito, né, que faz a gente sofrer quando a gente verifica esse tipo de não conformidade no estabelecimento. A gente está acabando. Eu queria perguntar. É uma pena. Eu queria ficar aqui mais 1 hora. Eu atrasei. Não é? A gente não falou nada. Ela me deu um 360 aqui na mente. Então, assim, o que eu queria perguntar, assim, né, para cada uma de vocês, né? Qual a sua mensagem, Joana, para os gestores de clínica? Que você daria numa única mensagem, o que eles poderiam fazer para melhorar a qualidade da água
e algo que fosse indicar de alerta para que eles não cometessem algum erro. Sim. Em primeiro lugar, o que eu vou falar aqui é muito importante, não só para a hemodiálise, como para os hospitais. É baseado no evento que ocorreu agora há pouco tempo, em 2 hospitais, estavam com problema sério de infecção hospitalar, e que elas achavam o mesmo micro-organismo. E elas bateram lá na porta do laboratório, porque elas estavam com a mesma bactéria, nesses 2 lugares diferentes, e elas não sabiam, já tinham feito todos os estudos. E o que é que elas fariam? Eu apenas virei para ela e falei, olha, todo profissional de saúde tem que conhecer produto. Na maioria das vezes, o produto não é eficiente. Exemplo, todos os micro-organismos que a gente acha na água de hemodiálise são micro-organismos que estão dizendo a desinfecção não foi eficaz no sistema. Isso é importante na hemodiálise, nos hospitais, em tudo. Porque eu 50 anos trabalhando em produtos e, às vezes, o produto não tem eficiência e o profissional não sabe. Ou então acontece isso, né? Flexibiliza Foi o que produto com aconteceu outro que agora, não- que ela não sabia. Eu falei o seguinte, você vai me trazer esses produtos do mesmo lote, dos 2 hospitais, e eu vou fazer ver se vou fazer análise para ver a eficácia desse produto. Não quero, traz para mim. Aí a médica levou. Ela levou os produtos que eram usados para fazer desinfecção ambiental e levou os utilizados nos pacientes, né? Ela levou e eu analisei. Produto à base de clorexidina, meu filho, cuidado. Porque isso a gente já tem até publicações. Quando eu analisei para ver a eficácia frente aos padrões, os micro-organismos padrões, foi demonstrado que esse produto não tinha eficácia. Então, a compra, eu sei que na área pública tem que ser o mais barato, tem toda uma questão na compra do produto. Mas quando você compra seu produto, você não pede nenhum resultado da eficiência daquele produto? Pede? Não sei, eu estou perguntando. Sim. Porque isso é importante, porque às vezes ele não tem eficiência. Foi comprovado que elas ficaram doidas. Quando eu disse, é um teste simples e estou mostrando, não tem eficiência. Nossa, fantástico, Joana. Voltando para a hemodiálise. Primeira coisa, Joana Angélica, não sou dona da verdade, só baseado na experiência e no que eu achava Baseado em e sei. evidência, e assim coaduna com que a pesquisa Os ajuda tanto, né? micro-organismos encontrados na água de hemodiálise são micro-organismos que está claro dizendo lá, justificando que não foi eficiente, a limpeza não foi eficaz. Entendeu? Esses micro-organismos. E o que acontece quando você tem seus laboratórios terceirizados? Eles não sabem disso. Ele faz aquela contagem, aquela coisa e diz. Outra coisa importante em qualquer sistema, principalmente de hemodiálise. Quando você faz a limpeza do seu sistema, nunca colete a água, por exemplo, fez no domingo. Na segunda já coleta, você tem falso negativo. É o problema dos análises falsos negativos, é isso. No mínimo 48, aí coleta, você vai achar o que tem ou não. Isso é simples demais, mas é um simples Mas que reflete pode a realidade, pode refletir. fazer total diferença. E quando a gente vai e analisa, porque lá a lei não pede, mas eu acho que a gente tem que ir além da lei, que é para justificar você criticar a lei. A lei pede o simples. E você, quando encontra uma conta, está bem claro, eu faço parte da farmacopéia brasileira, está claro. Quando você acha uma contagem, mesmo que ela esteja dentro do padrão, você tem que dizer quem está ali. Porque micro-organismos hoje são 10, amanhã é 100, depois de amanhã é 1000. E esses micro-organismos, eles, acima de 1000, eles são tão patógenos quanto uma Escherichia coli. E esses micro-organismos que aparecem na água de hemodiálise. E esses micro-organismos é que vivem bem na presença dos desinfetantes, dos mais possíveis, eles subsistem ali. Exemplo, você
pode matar uma Escherichia coli. E o produto que você usou para matar a Escherichia coli é alimento desses micro-organismos que diz a desinfecção não foi boa. Entendi. Perfeito, Joana. Isso é importante, entendeu? É uma coisa simples, é bem simples. Eu queria agora Não perguntar é- para Patrícia uma palavra que define qualidade para você. Qualidade, responsabilidade. E o que você também, um conselho que você passa para os gestores de clínica? Eu falo sobre educação. Eu acho que você aprender, né? Numa clínica de diálise, não existe só a diálise acontecendo, Isso. né? Existe a limpeza Isso. correta que deve estar sendo realizada. Perfeito. Existe a necessidade de uma atuação da equipe numa parada cardiorrespiratória. Existem infecção relacionada à assistência à saúde, corrente sanguínea acontecendo. O profissional também tem que saber sobre isso, não só sobre diálise. Então, assim, dentro desse universo de saberes complexos, né, que subsistem ali dentro de um serviço de diálise, a educação é muito necessária, é muito importante. Não só a educação continuada, que acontece esporadicamente, dentro de um cronograma feito, mas que talvez seja um pouco enrijecido, como a gente comentou aqui anteriormente, mas a educação permanente, que cria um ambiente propício para esse aprendizado no cotidiano de trabalho. Nas coisas acontecendo, o RT que chega e vê alguma coisa e já intervém junto ao técnico de enfermagem e fala, é melhor se você fizer assim, olha, você esqueceu de higienizar a mão quando você tocou aqui, trocou de um paciente para o outro. Você criar uma cultura organizacional de segurança, né, onde o aprendizado, as oportunidades de aprendizado, inclusive com os erros que eventualmente possam acontecer, seja uma coisa já enraizada, capilarizada em toda a equipe. Por toda a equipe. Então, eu falo sobre educação, a importância das pessoas buscarem conhecimentos, outros conhecimentos, mais conhecimentos, porque realmente você fazer a gestão de uma clínica de diálise é uma coisa complexa e você só saber sobre diálise não é suficiente. Muito bem, muito obrigada. Muito bem. Joyce, agora eu queria saber qual conselho que você daria para uma pessoa que está começando a gestão em nefrologia? Excelente. Bom, o conselho que eu dou é que tenha um compromisso, né? Primeiramente, que tenha compromisso, que tenha responsabilidade, que entenda esse serviço complexo, né? Que trabalhe aperfeiçoe, não vou falar trabalhar, mas aperfeiçoe, desenvolva, corra atrás de melhorar as suas competências e habilidades, principalmente falando de liderança, de pensamento sistêmico, Perfeito. né, para a segurança do paciente e para a gestão de risco. É muito importante que o gestor da clínica de diálise, seja ele o médico, seja ele o enfermeiro, tenha esse pensamento sistêmico, porque a partir disso você vai criar um ambiente, né, propício à questão da cultura, né, da educação, a cultura do aprendizado, um ambiente que vai se voltar à melhoria contínua dos processos, que vai engajar o paciente, Exato. né, que vai começar ali a ter multiplicadores, observadores para identificar as possíveis falhas e trazer aquilo para uma discussão, para um café, né? Fazer uma vez por mês, uma vez por semana. Isso, um brainstorm, né? Um brainstorm, um café ali. Vamos conversar, olha, eu andei observando, né? Eu acho que esse é o que eu posso dar de conselho para o gestor, é o que a gente está precisando, né? Não que os gestores atuais sejam descompromissados, mas que eles desenvolvam mais as suas competências voltadas para a gestão do serviço de diálise. É uma terapia essencial que precisa desse olhar crítico, sabe? Desse pensamento sistêmico. A gente fala muito de pensamento sistêmico, de cultura organizacional, cultura de segurança, muito no âmbito hospitalar, né? E há muito tempo, né, OMS, Anvisa já tirou isso da caixinha do âmbito hospitalar, né?
Então, esse é o conselho. Obrigada, Joyce. E para fechar, Para fechar, com Thaís, um segundo, o que segundo, que você acha da vigilância com tanta tecnologia, agora inteligência artificial, enfim, o que que você... Eu acho sensacional, né? A gente que fazia a inspeção tinha que carregar as legislações todas numa pasta, né? E hoje você consegue consultar, né, normas, enfim, conceitos, saberes, né? E a última mensagem que eu queria dar, né, para os gestores, que serve para a vida também, é que eles podem acreditar que fazer o correto sempre dá menos trabalho. Fechou com chave de ouro. Thaís, Joyce, Patrícia, Joana, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. Assim, um privilégio, uma honra estar aqui com vocês, tá? E o podcast foi pensado no Além da Nefro, que é exatamente isso, né? Além da nefrologia, a gente tem que pensar sempre além, né? Então, muito obrigada mesmo, de verdade, por vocês terem vindo aqui, tá? Obrigada. Obrigada. A gente que agradece muito.